E aí, minha galera querida do segundo ano, A, B e C, estou aqui no meu rancho e aproveitando aqui um pouco do descanso, mas professor, lembre-se disso, professor está sempre atento às mudanças, ao desenvolvimento e às possibilidades de novos conhecimentos e novas aberturas. Logo, o professor não para de estudar. Então, quem decidir ser professor, fique sabendo que é a profissão em que o feriado tem que ser reposto, né? Porque nós trabalhamos por número de aulas, nosso planejamento é em cima de aulas. Bom, diante disso, hoje nós fizemos o simulado pela manhã, coloquei uma questão fácil, lá sobre a questão do desenvolvimento industrial, e a resposta lá da questão foi a letra B, tendo em vista que falava sobre a produção cafeeira e o imigrante italiano, né? Não tinha a palavra imigrante italiano, mas nós sabemos que a indústria brasileira desenvolveu-se a partir da cultura do café e a partir do imigrante, né? Assim, especificamente o italiano. Bom, para terça-feira, que a gente já inicia a nossa segunda unidade, né? O segundo bimestre, nós teremos 10 questões de geografia vinculado à questão da urbanização, que a gente iniciou e que a gente está desenvolvendo nessa segunda unidade. Então, urbanização, que a gente sabe que é o processo de crescimento do espaço maior do que o que vem ocorrendo na esfera rural. E aí a gente falou que o principal fator que leva as cidades a crescerem, a gente falou de revolução industrial. Então eu coloquei lá no quadro vários conceitos. Segunda-feira vou fazer uma revisão legal também com o segundo ano A, porque segunda-feira passada eu faltei. Então a gente vai montar um arcabouço em que vocês com certeza irão tirar notas boas na prova de geografia. Lembrar que ao assistir a minha revisão, fazer os comentários, dizer, né, se inscrever no canal, porque isso faz parte, né? Assim como eu estou colaborando para o desenvolvimento de vocês, também preciso que vocês também dêem uma resposta positiva. Então, o primeiro ponto que eu vou trabalhar e o que eu estou mais explorando na prova, porque como a gente só está iniciando, eu não me aprofundei, então eu coloquei questões mais simples. Então, o primeiro ponto importante eu falo sobre as cidades globais. E aí a gente viu, lembra que a gente falou sobre hierarquia urbana? Então nós temos aqui, eu coloquei Buquim, uma cidade local, Aracaju já seria regional, Salvador, regional nacional, São Paulo já seria global. Então o que é uma cidade global? É aquela que ultrapassa os limites do seu país, a partir do comércio, da indústria, do desenvolvimento de uma forma geral. Então cidade global é isso aí. Então nós temos Nova York, Tóquio, São Paulo, Paris, são exemplos de cidades globais. Lembrar que cidade global não significa dizer que tem que ser metrópole, mas é aquela que tem influência. Por exemplo, Paris não é uma cidade, uma metrópole global, mas Paris é uma cidade global, entendeu? Então, lá na prova nós iremos ver, eu pergunto quais são as cidades globais. E aí só lembrar, Nova York, Tóquio, Paris, São Paulo, são exemplos de cidades globais, né? Assim, ainda sobre as cidades globais, eu também peço para que o aluno saiba descrevê-la. Ou seja, cidades globais, lembre, são aquelas que concentram, as cidades globais são aquelas que concentram o poder econômico, o poder cultural, poder financeiro, poder tecnológico, elas concentram. Então aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, se você está nos Estados Unidos, Nova York, se você está no Japão, Tóquio, se você está na França, Paris, se você está na Alemanha, Frankfurt, na Alemanha, se você está na Itália, você vai ter ali a região de Roma, sempre vai ter uma cidade mais importante. Então as cidades são globais, elas têm um poder, uma concentração de riqueza, de cultura, de eventos que transformam ela de um limite regional para o limite global. Isso a gente falou também, né? Aí eu tenho, nesse contexto ainda, a globalização. A globalização é um assunto de terceiro ano, mas aqui no tocante à questão das cidades, elas entram. Por que elas entram? Porque a globalização ela vai influenciar
todo um contexto de desenvolvimento das cidades. Então, eu estou no Brasil, mas eu sei de notícias diariamente de coisas lá de Nova York. Eu estou no Brasil, mas eu sei coisas de Tóquio. Então, quando você tem informações de regiões, de países para o seu, nós estamos falando de globalização. E estas cidades que elas que aparecem constantemente são as cidades globais. Então, a globalização fez desenvolver as cidades globais. Não esqueçam, galera e galera. Assim, nesse sentido, as cidades globais, elas atuam no contexto da urbanização. Então, eu tenho as regiões metropolitanas. O que é uma região metropolitana? É aquela que tem uma cidade importante e agregado a ela nós temos outras. Então, se você chegar ali em Salvador, vai ter Salvador, Camaçari, exemplo. Se você chega em São Paulo, vai ter São Paulo e o ABCDMOR. Se você chegar em Recife, vai ter Olinda. Ou seja, as cidades globais, elas vão estar sempre promovendo o adensamento urbano. As cidades globais estarão sempre promovendo o adensamento urbano, ou seja, estarão sempre promovendo o crescimento horizontal e vertical das cidades que a gente falou lá na aula, não é assim? E ainda sobre essa questão, só lembrando que as cidades globais, elas concentram, elas são os centros financeiros. As cidades globais, elas são centros financeiros de médio, de alta e de grande complexidade no tocante à cultura, à economia e etc. Não é assim? Isso a gente já viu. Então, cidades globais são cidades modernas e são cidades que têm grandes centros financeiros. Então, eu disse, São Paulo, o coração financeiro da América Latina, fica em São Paulo, na Avenida Paulista. Isso eu falei na sala. Não é assim? Diante desse contexto, nós trabalhamos também o que a gente chama de funções das cidades. E aí é lembrar, nós temos cidades turísticas, cidades religiosas, cidades industriais, cidades tecnológicas, cidades balneárias que a gente iniciou. Então, eu tenho alguns exemplos, vamos lá, por exemplo, São Paulo, Nova York, são exemplos de cidades o quê? Comerciais. Mas se nós estivéssemos em Detroit, seria uma cidade industrial. Então, São Paulo e Nova York, num contexto geral, são cidades comerciais. Além de, né, claro que nós temos todo um contexto empresarial, mas o destaque maior é o comércio, não esqueçam. E temos ainda, nesse contexto das cidades, e aí eu coloco lá na prova para que o aluno identifique. Por exemplo, Aparecida do Norte, São Paulo, é uma cidade religiosa. Eu tenho São Bernardo do Campos, em São Paulo, é uma cidade industrial. Santos é uma cidade portuária. Ouro Preto é uma cidade histórica. Então, tudo isso foi falado lá na sala e vocês têm. E, por último, eu quase terminando, lembrar que São Paulo é uma cidade de grande contingente populacional. São Paulo é a cidade do Brasil de maior contingente populacional. Temos São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Brasília. Mas São Paulo é onde concentra o maior fluxo de pessoas. Entrada, saída e permanência, não esqueçam. E para finalizar, nós temos uma questão que fala sobre o processo de crescimento das cidades. E eu expliquei muito bem isso. Lembra que eu disse, gente, quanto mais tarde vocês ficarem onde vocês moram, melhores serão as condições quando vocês resolverem viajar. E eu disse, se a gente fizer uma pesquisa, 90% de vocês querem sair daqui, morar em Aracaju, Salvador e etc. Mas quanto mais cedo você for, menores serão as probabilidades de vocês crescerem, porque vocês terão que trabalhar nos empregos que surgirem. Geralmente subemprego, lembra que eu falei subemprego, desemprego, favela, cortiço, violência. Então, no Brasil, nós temos ainda um percentual gigantesco de áreas habitadas, porém áreas ruins. Então, o que é que está faltando? Nós temos um processo muito incipiente de desenvolvimento da nossa cidade. Então, o Brasil precisa investir em saneamento básico. O Brasil precisa investir na infraestrutura da nossa cidade. Então, como se apresenta as cidades brasileiras nesse sentido? Muito incipiente.
muito novo faltando, então que isso venha melhorar. Então, galera, essas são as dicas da prova de geografia para terça-feira da nossa segunda unidade. Valeu, valeu, galera, e até a próxima, se Deus quiser.